Deus. A paz do Senhor, amados. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias? No livro de Ageu. O Ageu é tido como um profeta menor, mas acredito que só pelo tamanho do livro, porque a revelação ela é tremenda desse livro. Amém? Vamos estar lendo no livro de Ageu, capítulo 2, 4 versículos apenas. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso e nós somos privilegiados em estar aqui esta noite. Aleluia, amém, amados? Livro de Ageu, capítulo 2, versículos 6 até o 9, que diz assim: Porque diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, graças te damos, Deus. Esta é a tua palavra, Senhor. Esta é a tua casa. Esses são os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, inunda-nos nesta noite, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Aleluia. E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela é tão grande que ela quase não cabe dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. E esta palavra, ela é voltando para casa. E hoje em dia a palavra casa, ela está tão em evidência, né? Fica em casa, home office, lockdown. E se na terra está esse movimento em torno das casas, é porque começou lá no céu. Porque tudo começa primeiro lá, para depois chegar aqui. Então não é daqui para lá, é de lá para cá. Deus está nos dando um recado, Deus está enviando uma mensagem. E eu separei 4 casas que nós temos e são dadas pelo Senhor para nós. E hoje Deus vai nos mostrar como que está essas suas 4 casas. De que forma você está cuidando delas? Ah, mas eu só tenho uma. Não, você vai ver que você tem pelo menos 4 casas. Aleluia, glória a Deus. E a primeira delas, nossa primeira casa, é o nosso corpo. Quando nós nascemos no ventre da nossa mãe, foi porque Deus, o teu espírito já estava com ele, mas Deus, ele te deu um corpo para você vir aqui a essa terra. E esse corpo é a tua primeira casa. Aleluias. No Evangelho de Pedro, segundo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 5, diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. A carta de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Amados, pensem comigo. O inimigo, ele tenta tirar nossas vidas desde o ventre da nossa mãe. É pelo aborto. Quem talvez aqui entre nós, talvez quase não foi abortado por sua mãe, e às vezes nem sabe. O nosso corpo,
Ele é objeto de ataque do inimigo. Porque ele sabe que a primeira casa é onde reina o Espírito Santo de Deus. É no nosso corpo. É no nosso corpo que Deus habita. E é o nosso corpo que o inimigo vai atacar primeiro. Diminuindo a nossa imagem. Distorcendo a imagem que eu tenho com relação ao meu corpo. É a baixa estima. É a depressão. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Deteriorando o nosso corpo. Diminuindo o nosso corpo. Às vezes olhando no espelho e falando contra o nosso corpo. Porque o mundo e o inimigo, eles contribuem para que você não goste do seu corpo. Não queira o seu corpo. Não se adapte ao seu corpo. Destrua o seu corpo. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer habitar no teu corpo. E a palavra já diz, ele é santo. Então você precisa cuidar dessa casa, para que ele possa habitar em você. Amados, e o cuidado com o corpo, ele deve ser de forma saudável. Não de forma exagerada, nem de forma desleixada. A palavra nos ensina que tudo devemos fazer comedidamente, de forma racional. E a palavra de Deus, desde o primeiro capítulo do primeiro livro, ele já nos ensina a cuidar do nosso corpo. A maneira que nós temos que nos alimentar, a maneira que nós temos que dirigir o nosso dia a dia, o dormir bem, o nos alimentar bem, o cuidar bem do nosso corpo. Isso é cuidar do templo do Espírito Santo, que é a primeira casa que Deus te deu. E o que está acontecendo nos nossos dias? A depressão está fazendo as pessoas desistirem do seu corpo, daquilo que foi dado, a primeira casa que foi dada por Deus. As pessoas estão desistindo, estão se mutilando. Amados, é terrível o que as pessoas estão fazendo com o próprio corpo. Estão desvalorizando o corpo com a prostituição. É uma forma de maltratar o corpo que o Senhor deu. É uma forma de sujar o corpo que Deus te deu. E o inimigo, ele vai colocando nas mentes, desde criança, coisas para nós não gostarmos do nosso corpo, para nós querermos modificar o nosso corpo. Aleluia. E hoje está pior. Porque Deus, ele está trazendo crianças num corpo. E as próprias crianças já estão querendo trocar aquele corpo. E países já estão autorizando, legalizando as próprias crianças mutilarem o seu corpo, tomando hormônios, mutilando o seu corpo. Meninas tomando hormônios para não crescer os seios. Meninos tomando hormônios para poder crescer os seios. E o nosso corpo é o primeiro templo do Espírito Santo. É o templo mais atacado. É o teu corpo. Porque é no teu corpo que está a tua mente. É no teu corpo que está o teu coração. E é a tua mente, é o teu coração que dirige a tua vida. Então essa primeira casa, que é o teu corpo, é onde nós devemos cuidar, guardar, oferecer sacrifícios a Deus, oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor, que é o teu culto racional. Aleluia, glória a Deus. O Espírito, ele quer levar o teu corpo a fazer coisas para agradar ao teu Deus.
O Espírito quer te fazer coisas que levem o teu corpo a agradar ao teu Deus. E para fazer isso, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós vamos fazer coisas que o nosso corpo não quer. O jejum, o corpo não quer. A oração de joelhos, o corpo não quer. Se dedicar mais na leitura da palavra, o corpo não quer. A nossa luta diária é contra a nossa primeira casa, que é o nosso corpo. Que é o teu corpo. Que é o meu corpo. Aleluia. Glória a Deus. Na carta de Paulo ainda, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Aí eu pergunto para ti, como é que você vai devolver esta casa que Deus te deu, que foi a primeira casa que Ele te deu? Como é que você vai devolver para o teu Deus? O que é que você está fazendo com esta casa? Você está cuidando? Você está zelando dela? Ou você está se aproveitando da casa que Deus te deu? E ela é única. A nossa impressão digital, ela prova isso. A casa que Deus te deu, ela é só tua. Existem coisas, né, principalmente para as mulheres, que nós fazemos para ficar mais parecidas umas com as outras. As mulheres, elas gostam, né, de ficar mais parecidas com as outras. Aí nós pintamos o cabelo da mesma cor, né? Queremos ficar com o corpo tudo do mesmo jeito. Oh, aleluia. Eu não estou falando que não é para fazermos, nem que é pecado. Mas nós devemos valorizar aquilo que Deus nos deu. Cuidar, zelar, nos preocupar. Tem muitas pessoas que estão deixando de cuidar do corpo porque estão em depressão, porque não ligam mais, porque não se amam, porque acham que não tem valor, porque elas querem ser valorizadas por outro, quando quem mais te valorizou foi Ele, aquele que te deu o teu corpo. Foi Ele que mais te valorizou. Foi Ele que te deu essa casa. Não espere se valorizar sendo valorizado por outro. Saiba que você é muito valorizado por aquele que te deu esse corpo. Saiba que Ele te ama. E que o dia que Ele vier buscar o teu corpo, para que aleluia, para que o corruptível se torne incorruptível. Oh, aleluia. Imagine isso, amados. O teu corpo, que fere, que sangra, ele vai se tornar incorruptível. Mas até lá, cuide dele. Honre a casa que Deus te deu. Honre. Ame a casa que Deus te deu. Valorize a casa que Deus te deu. Não deixe, não espere isso de outra pessoa. Faça primeiro isso por você mesma. E por aquele que merece toda a honra e toda a glória. Foi Ele que te deu isso. Aleluia. Esta é a nossa primeira casa. E a nossa segunda casa? Nossa segunda casa é a nossa habitação, é o lugar onde moramos, passamos os nossos dias, construímos as nossas vidas, deixamos o nosso legado, é o nosso lar, aleluia. Lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 48 e 49 diz assim: Jesus, ele fez uma comparação com a forma da construção de duas casas. Aquele que ouve e pratica aquilo que a palavra de Deus diz,
fala lá em Lucas, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo enchentes, bateu com ímpeto a corrente e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Em Provérbios 14 também fala sobre a mulher sábia que edifica a sua casa e sobre a tola que com as suas próprias mãos a destrói. Amados, por mais que todos os movimentos feministas venham trazer liberalidade para a mulher, empoderamento para a mulher, os femininos também, né? Os movimentos femininos também. Mas uma coisa que a Bíblia diz, e ela não erra, ela é inerrável, a Bíblia é inerrável, é que a mulher sábia, ela edifica a casa, amados. O que é edificar uma casa? Outro dia eu vi uma reportagem, uma moradora de rua, ela tinha 2 filhas. E essa mulher, ela morava num lugar, não era embaixo de uma ponte, mas era na rua. Por algum motivo ela foi parar na rua. E essa mulher, ela transformou o lugar que ela estava num lar para suas filhas. E perguntaram para ela, né, por que ela fez isso? E ela disse que era para as filhas dela se sentirem em casa. Ela queria criar um ambiente de lar para as filhas, por mais que ela estivesse morando na rua. Porque lar não é algo feito de tijolos, nem de madeira. Lar é o ambiente que é construído. É a nossa segunda casa, é o nosso lar. E nós sabemos, nós mulheres e os homens que estão aqui também vão de concordar. E a Bíblia também diz isso lá em Provérbios. Oh Deus, que nós, mulheres, temos esse poder de transformar nossa casa num lar, ou de destruirmos a nossa casa. Deus deu isso para nós. Eu sei porque o meu humor, parece até que as portas, elas pegam o meu humor. Porque quando eu estou de mau humor, parece que as portas tudo começa a bater, todo mundo começa a bater a porta. Porque se eu estou mal-humorada, parece que a casa fica mal-humorada. Mas se eu estou de bem, se eu acordo bem, se eu preparo um café, se eu estou feliz, a casa fica feliz. Isso Deus deu para mim, deu para você, mulher. Ninguém tira isso de nós e ninguém dá para outra pessoa isso. Foi para nós que Deus deu isso. O dom de edificar a nossa casa. Em outra situação, num filme que foi baseado em casos reais, aconteceram muitos casos pelo mundo, mas nos Estados Unidos acontece isso. A história de uma criança que ela nasceu dentro de uma espécie de quarto. A mãe dele foi raptada enquanto adolescente e o raptor deixou ela dentro de um quarto, como se fosse um quarto, um cômodo. E lá ela engravidou e teve esse menino. E ela transformou aquele quarto no lar daquela criança. E no dia que essa criança, ela conseguiu se desvencilhar daquele lugar, eles conseguiram fugir. E prenderam aquele homem. E essa criança, ela foi para uma casa onde tinha quarto, cozinha, escada. Ela não se sentiu bem. Ela não se adaptou. Porque o lar daquela criança era aquele quarto. Porque a mãe dele conseguiu transformar aquele quarto, aquele canto, num lar. Quantas casas, quantas mansões não são um lar. As pessoas são destruídas ali dentro. As pessoas se suicidam, se jogam em piscinas, aparecem mortas. Porque aquilo não é um lar. É só uma casa. É só algo construído pelo homem. Algo que o homem edificou. Mas não deixou que o construtor
fizesse o trabalho. Não é fácil para nós mantermos a harmonia no nosso lar. Não é fácil para nós mantermos a diligência, mantermos o humor, mantermos o tom da voz. Não é fácil transformar uma casa em um lar, mas para isso nós precisamos dele. Nós precisamos do Senhor. Observem que para eu edificar a minha segunda casa, eu preciso primeiro estar com a primeira edificada. Eu preciso primeiro edificar a mim mesma, para eu poder edificar o meu lar, a casa onde eu moro, o lugar onde eu resido. O lugar onde você reside, assim como o seu corpo, foi dado pelo Senhor. E se você precisa cuidar do seu corpo, para que o Espírito Santo possa habitar nele, você deve cuidar da sua casa, da sua habitação, para que o Espírito Santo habite lá. Você precisa convidá-lo a entrar na sua casa, no lugar onde você mora, para que aquilo ali se torne também a casa do Senhor, assim como o teu corpo. Aleluia, glória a Deus. A nossa terceira casa é esta aqui que nós estamos. É essa casa de oração, é o templo, é a igreja. O salmista lá, no Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Amados, eu creio que Davi, quando ele escreveu isso, ele não estava pastoreando as ovelhas, não. Ele não estava esperando ainda que Deus desse uma casa física para ele. Ele já tinha o seu palácio. Mas só que não era lá que estava o coração dele. O coração dele estava no Senhor. Porque o nosso coração não deve estar naquilo que Deus nos dá fisicamente. O nosso coração, ele deve estar no Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O templo, o lugar que nós estamos, é o lugar de comunhão, é o lugar de unidade, é o lugar de união. E o que tem acontecido? Muitos cristãos, eles têm decidido não congregar, decepcionados com líderes, com pastores, até com relacionamentos dentro da igreja. Estão perdendo a oportunidade de congregar, de se alimentar da palavra, de ver testemunhos, de receber algo que só acontece quando nós estamos aqui reunidos. Porque Deus derrama coisas especiais na sua casa. Porque Ele disse que a minha casa será chamada casa de oração. E Ele tem um compromisso especial com esse lugar. E o que está acontecendo nos dias de hoje? O medo está tomando conta. As pessoas estão amedrontadas. Não saem mais de casa. Estão trancafiadas. E os decretos estão aí. Mas é aqui o lugar de cura que Deus reservou para nós. É aqui que Deus trabalha na nossa vida. É aqui que nós sentimos a presença de Deus de forma diferente, de forma especial. Por mais que você tenha o seu secreto com Deus, por mais que você derrame lágrimas com Deus. Eu choro tanto lá, irmãs, que eu falo, não, já chorei demais, acho que eu não vou chorar mais lá na igreja não. Mas é uma infinidade de quebrantamento e de lágrimas. Porque é assim o Espírito Santo. Ele é assim. Ele age dessa forma.
aleluia, no livro de Hebreus, no capítulo 3, os versículos 5 e 6, diz assim: e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós só precisamos conservar, aleluia, a confiança e a glória da esperança. Quantos perderam a confiança? Quantos estão desesperançados? E a palavra do Senhor diz para nós guardarmos, porque é Cristo que edifica a casa. Quando a palavra do Senhor diz, isso eu aprendi com o pastor Hernandes, num sermão que ele deu semana passada, que Moisés cumpriu a missão de levar o povo do Egito à terra prometida. Ele foi fiel nesta casa. Mas Jesus, ele veio à terra com o papel de nos conduzir a Deus. Aleluia! Jesus é o edificador da casa. É Jesus que edifica. Ele é o fundamento, ele é a pedra angular. Aleluia! Ele é o protetor. Oh, glória a Deus. Jesus é o dono. É Jesus que é o dono. Tudo acontece por Ele e para Ele. E tudo é dele. O construtor, ele é maior do que a casa. Infelizmente, tem crente que está valorizando mais a casa do que o construtor. Infelizmente, tem gente que está olhando mais para aquilo que está físico, que está diante dos seus olhos, ao invés de olhar para o construtor da casa. Quando Jesus disse que nada, irmãos, nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor, Ele fez um compromisso. Ele fez um compromisso. Foi Ele que fez esse compromisso. Não foi homem. Não foi ninguém que pegou uma caneta e assinou um decreto. Foi aquele que é o dono e o edificador desta casa aqui, ó. Aleluia. Muito crente com medo dos decretos. Ai, meu Deus, vai fechar a igreja, amados. Olha para Jesus. Olha para Ele que é o edificador. Essa casa aqui é dele. E outra, se tiver um decreto amanhã para nós virmos para cá, sabe o que diz? Você é a igreja. Você é a primeira casa. Seja esta igreja dentro da sua casa. Seja a igreja dentro da sua casa. Seja a igreja. Muitos crentes não entenderam ainda isso, queridos. Muitos não entenderam o que Deus está falando nesses dias. Precisamos trabalhar essas 3 casas. Aleluia. Para que possamos ter direito a entrar na 4ª casa. E a nossa 4ª casa, ela foi descrita por Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 1, que diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. Ela é eterna, ela é nos céus. Esta é a nossa casa eterna. E quantos de nós paramos de nos preocupar com a eternidade? Preocupados com o dia a dia. Preocupados com a nossa vida. Preocupados com o amanhã.
preocupados no que temos que fazer, nas contas que temos que pagar. E esquecemos de edificar a nossa morada eterna. Ah, mas como é que eu faço isso? Você faz isso seguindo os passos de Jesus aqui na terra. Porque é o que nós fazemos aqui que vai refletir o que nós vamos fazer para a eternidade. E nós estamos muito dispersos e distraídos aqui, e esquecendo de edificar a nossa casa na eternidade. Eternidade, queridos. Vocês sabem o que é isso? Vocês imaginam o que é isso? Eternidade. É isso que o Senhor está colocando no nosso coração esses dias. Nós precisamos começar a pensar na eternidade. Para nós conquistarmos a eternidade com o Senhor, nós temos que cuidar das nossas 3 casas anteriores. Cuidar do nosso corpo. Cuidar do nosso lar, de onde nós moramos. Servirmos aqui na igreja. Servirmos na casa de Deus. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não prego, eu não canto, eu não oro. Ah, mas quando você passa pelos bancos e você vê um copo no chão, você pega e junta para jogar no lixo? Quando você vai no banheiro usar o vaso, está cheio de papel higiênico lá, você pega um negócio limpo e sai catando? Oh, amados, servir na casa de Deus não é só estar aqui, não. Não é só estar aqui. Nós servimos a casa de Deus. Vindo à casa de Deus. E fazendo aquilo que nos é devido, que nos é cabido, que nos é incumbido. Ah, mas ninguém manda eu fazer nada, ninguém pede eu fazer nada. Oh, amados, se disponha. Porque tem trabalho para fazer. A casa de Deus sempre vai ter trabalho para fazer. Faça alguma coisa. Honre esta casa. Honre esta casa. Porque é dele. A casa é dele, amados. O serviço é para ele. Tudo que nós fazemos é para ele. Quando nós fazemos para agradar as pessoas, a tendência é nós nos frustrarmos. Porque pessoas são difíceis de agradar. Nós somos tão diferentes. Mas Deus ama juntar os diferentes para que nós possamos aprender uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. E é aqui que nós aprendemos. Ah, mas a igreja é cheia de gente enjoada, é cheia de gente não sei o quê, é cheia de gente... Amados, nós somos gente. E enquanto nós formos gente, nós vamos ter defeitos. Nós vamos ser falhos. Nós vamos falhar. Então seja gente com a gente. Seja gente, porque nós somos gente. O pastor é gente. A pastora é gente. O único que é incorruptível, ainda por um pouco de tempo, é Jesus, porque nós também vamos ganhar um corpo glorificado. Oh, aleluia, nós vamos ganhar esse corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontece, cuide dessas casas. É um recado de Deus para você. Cuide dessas casas que Deus te deu. Cuide com amor, cuide com zelo. Cuide como se a sua vida dependesse disso. Eu já ouvi isso em algum lugar, mas eu gostei. Porque depende. Cuide como se a sua vida dependesse, porque depende, amados. A sua vida depende do teu corpo. A sua vida depende da paz que você tem na tua casa. Então cuide, zele,
Honre as casas que Deus te deu. Porque um dia nós vamos nos encontrar. Se nós não nos vermos mais aqui, se hoje for o último dia que nós estivermos nos vendo, nós vamos nos encontrar na morada eterna, que é a casa que Deus foi preparar para mim e foi preparar para ti. Amém, queridos? Aleluia. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra fique ancorada, Senhor, nos nossos corações, Pai. Para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus.